Amada igreja, é um privilégio estarmos juntos, cultuando ao Senhor, com os irmãos que aqui estão e com aqueles que participam conosco através da internet. E nós esperamos que o Senhor continue agora nos edificando através da sua palavra. E eu convido para que, se possível, você abra a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, um livro narrativo, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu lerei a partir do primeiro verso. Onde a palavra do Senhor narra da seguinte forma: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então,
Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram para Jerusalém com alegria. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Oremos. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que venha mais uma vez nos dar entendimento da Tua boa vontade, da Tua boa graça a nosso favor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos pastorear com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra de uma semana teológica de um seminário de São Paulo, e o nosso irmão pastor Daniel Santos, ele recebeu uma pergunta do seu aluno, e a pergunta foi a seguinte: pastor, como é que a gente faz quando o texto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, é longo e nós vamos pregar sobre esse texto? A gente só lê algumas partes e a gente enfatiza aquilo que a gente vai ler, ou a gente lê o texto inteiro? E a resposta do pastor Daniel foi, que era o professor daqueles meninos lá. Ele disse: irmão, leia o texto. Porque se você não falar nada, o texto por si só, ele traz a mensagem. Leia o texto inteiro. É exatamente isso que eu acabei de fazer. Li para vocês uma narrativa de um evento completo ocorrido na vida do povo de Deus, num momento histórico verdadeiro, onde o Senhor colocou o seu povo numa situação de perigo. E o perigo eram os inimigos, vários inimigos. Na verdade,
3 inimigos se ajuntaram para vir contra eles. O texto vai nos mostrar como que Josafá, como o líder do povo, como o rei que era, acompanhado dos líderes espirituais, agiram na expectativa de encontrarem êxito diante das dificuldades, dos inimigos que eles tinham que enfrentar. E aqui nós temos muitos detalhes, muitas atitudes deles como povo de Deus. Hoje nós estamos vivendo assim também. Nós vivemos um tempo onde estamos batalhando e nós temos muitos inimigos. Além dos inimigos que nós sempre tivemos, que são a nossa própria carne, nossa natureza caída, que muitas vezes nos faz desejar aquilo que é pecado, como também o mundo que sorrateiramente e continuamente vem contra nós, o inimigo que o próprio Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo daqueles que amam a Cristo Jesus. Nós temos vivido hoje um inimigo comum também, no mundo de uma maneira geral, que é essa pandemia. E que tem gerado temores. Estes inimigos que nós vemos aqui são exércitos vindo contra o povo de Deus. E uma das coisas que caracteriza o texto por 2 vezes é a ideia de temor. Numa delas, dizendo que eles estavam com medo, temerosos, ele estava com temor. E no outro, o próprio Deus falando através do profeta, não temas. Como é que isso acontece? Como é que essa dinâmica de tratarmos os inimigos e as dificuldades da vida que nós temos que enfrentar hoje em dia? O texto nos mostra claramente que a primeira coisa que deve existir é o entendimento de que nós estamos sob ataque. Nós estamos vivendo um momento de peleja, de luta. E que nós devemos pensar a respeito dessa luta. Antes de fazer qualquer outra coisa, termos consciência a respeito disso. O texto diz, no verso de número 1, que eles vieram, os moabitas, os filhos de Amon e os meunitas, que são os do monte Seir. E logo no verso 2, o texto diz que vieram alguns para avisar a Josafá que essa grande multidão vinha e já estava perto. Já estavam chegando. Josafá, ele agiu de maneira adequada diante do perigo. Ele não foi aquele que disse, não, isso não é algo que nós devemos preocupar. Ou isso não existe. Ou isso não vai de forma alguma me alcançar. Ou coisas dessa natureza. Pelo contrário, ele olhou para a situação, ele olhou para o inimigo e ele viu o inimigo. Ele reconheceu o inimigo. E ele tanto entendeu o anúncio de que havia o inimigo, de que ele teve, diz o texto, medo. Observem bem que ele teve medo. No verso de número 3 diz, então Josafá teve medo. Irmãos, o cristão pode ter medo. Pode temer coisas, forças vindo contra. Isso não é errado. O inadequado é quando nós agimos de maneira errônea diante dos perigos que vêm contra nós. O que nós vamos perceber aqui é que Josafá vai agir de maneira correta. Mas ele, em momento algum, negou a existência de problemas e de quanto aquilo era complicado de ser enfrentado. Alguns detalhes talvez dê a nós a plena compreensão de como ele realmente estava em apuros junto com o povo de Deus. Primeiro, o povo de Deus, eles não eram, nesse período da história, um povo belicoso. Era um povo que estava vivendo mais ali na região de Jerusalém, em Judá, e eles viviam tempos de tranquilidade. Eles estavam vivendo bem, não havia um exército grandioso, não havia muitas armas
para que eles pudessem usar. Mas contra eles vinham 3 povos que haviam se preparado, planejado, afiado as suas espadas, preparado os seus escudos, havia preparado a alimentação, a água, havia dado força ao seu exército, motivação ao seu exército, e vinham com toda a energia e capacidade para destruir o povo de Deus. Tirá-los daquele lugar. Então, era algo realmente temível. Era algo realmente terrível. Era algo que estava diante deles e, de alguma forma, eles deveriam agora enfrentar. Mas como enfrentar se nós não temos força para isso? Nós não temos condições para tudo isso. Observem bem que no verso 3 existe uma reação correta demonstrada no texto. Apesar de Josafá ter tido medo, o texto diz que ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E depois no verso 4 diz: e Judá ouviu e se congregou para pedir socorro ao Senhor. Aqui houve a atitude correta, a compreensão. Existe perigo, e é um perigo triplo, ele é grandioso, ele é algo que nós não damos conta de resolver, e nós precisamos de ajuda. Nós estamos com medo, nós vamos buscar em quem pode ajudar. E quem pode ajudar é o nosso Deus, é o Senhor. Não existe outro lugar no qual nós possamos encontrar solução para esta grande, grande batalha. Sabe, queridos, nós devemos ter muito cuidado para não desprezar a força do inimigo. Mas nós não podemos ser tão afogados com a força das coisas que vêm contra nós, ao ponto de nos esquecermos do poder soberano de Deus acima de todas as coisas. A Covid é uma enfermidade mortal. E é mesmo. Isso está claro para nós. E quantas pessoas estão sofrendo? E quantas pessoas estão morrendo? E tantos têm saído da Covid, mas ficado com tantos efeitos dessa doença? E tantas outras enfermidades têm sido causadas por tudo isso. E nós não podemos, de forma alguma, negar isso. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus é maior do que isso. Nós não podemos nos esquecer. E é por isso que esse é um tempo de agirmos como esse povo fez. Eles buscaram ao Senhor. Isso aqui, diz o texto, através de jejum. E quando o texto fala de jejum, todo jejum citado na Escritura, ele é acompanhado de oração. O jejum é um acompanhamento de um ato submisso ao poder de Deus. É uma demonstração física externa de uma fragilidade, mas diante de um Deus que pode muito mais do que o homem frágil e que crê na presença do Deus verdadeiro. Quando o texto diz que o povo se congregou para pedir socorro ao Senhor, ele diz: olha, as pessoas vieram de todas as cidades de Judá, e elas vieram para buscar ao Senhor, para encontrar no Senhor aquilo que eles precisavam. Irmãos, isso tem a ver com buscar a Deus em oração, conversar com Deus sobre a nossa angústia, testemunhar com Deus o nosso medo. E por que não dizer chorar por causa disso? Pedir socorro ao Senhor é reconhecer a nossa fragilidade, mas também a suficiência, a grandiosidade e a soberania de Deus.
Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos nos lembrar da importância disso. Quando nós dizemos aos irmãos, vamos orar, irmãos, vamos nos reunir e vamos interceder, irmãos, vamos pedir, isso é, vamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, e que sem Ele não existe possibilidade de vitórias. Eu posso fazer todas as coisas, mas se eu não tiver a suficiência da graça de Deus, a batalha vai ser perdida. E o texto diz que houve por parte de Josafá uma atitude de liderança. E como líder, ele convoca as pessoas. E essas pessoas vêm. E o texto diz que como líder, no verso de número 5, ele se coloca de pé na congregação de Judá em Jerusalém. Ele vai para aquele lugar onde todos poderiam vê-lo, ouvi-lo, seguir as orientações dele. É aquele momento onde o rei fala e os demais procuram compreender. A palavra de Deus diz que as nossas autoridades, elas são constituídas pelo próprio Senhor. E eles são aqueles que são instruídos por Deus para nos conduzir. E aqui mais do que nunca, porque esse povo aqui é o povo de Deus. Era uma sociedade teocrática, que cria num Deus que dirigia tudo, que buscava na palavra a orientação para fazer o que era correto segundo a vontade de Deus. Ele, como líder, ele não só convoca, mas quando todos chegam, ele se coloca de pé, diante do pátio novo, diante daqueles todos, e ele diz: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais. Ele ensina na prática para aqueles que eram seus liderados, como chegar na presença de Deus, levando-os em oração na presença de Deus. E aí ele diz essas palavras no verso de número 6. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Interrogação. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Interrogação. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essas perguntas, elas não são frutos de dúvida, mas são perguntas retóricas. Quando ele diz aqui, olha, o Senhor não é o Deus que é o Deus acima de todos os céus? Ele não está perguntando como há uma possibilidade de Deus dizer, não, não sou. Pelo contrário, essas perguntas retóricas é como se fossem palavras de ênfase. Tu és o Deus dos céus, tu és o Deus que domina sobre o reino de todos os povos, e na sua mão está a força e o poder, e diante do Senhor ninguém pode resistir. O que Josafá está dizendo na presença do povo a Deus era algo que o povo deveria fazer também na presença de Deus nas suas orações. Que estava ouvindo essa oração. Ele não estava afrontando a Deus, ele não estava questionando a Deus, ele não estava colocando Deus em xeque. Ele estava mostrando Deus que era o Deus daquele povo. Era o Deus dos pais daquele povo. Aqueles que desde o início, quando Deus começou a chamar o seu povo como seu povo, a partir de Abraão, Ele vai cuidar, Ele vai zelar, Ele vai proteger, Ele vai conduzir a história desse povo. E Ele diz, olha, esse é o Deus. Lembra esse povo? E é assim que nós chegamos diante do Senhor. E aí Ele continua na sua oração. Então a primeira atitude que ele tem é uma atitude de afirmação. Na sua força, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. E aí vem,
porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está questionando? Não, ele está falando, ele está relembrando a história. Ele está conversando com Deus, ele está retoricamente conversando com Deus. Senhor, eles estão vindo para pegar essa terra de volta, mas essa terra não foi o Senhor que deu para nós, o seu povo. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o seu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Além de haver afirmações por parte de Josafá na sua oração com o povo, existe o testemunho de uma esperança. E o testemunho da esperança na presença de Deus é: se algum mal nos sobrevier, seja ele qual for, espada, e até mesmo espada por castigo. E é interessante que nós vamos ver Deus agindo desse jeito na história várias vezes com o povo, permitindo que outros povos viessem, dominassem sobre o povo de Deus, escravizassem o povo de Deus como castigo. Mas o texto está dizendo: olha, o Senhor diz que se o Senhor fizesse isso, até mesmo se fizesse isso por castigo, ou se houvesse peste ou fome, algo bem semelhante que nós estamos vivendo hoje, nós nos apresentaremos diante desta casa e na tua presença diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Além de haver uma afirmação de que ele cria nisso, ele tem uma esperança. E a esperança que nós temos, irmãos, não é baseado numa fé solta, em ideias que nós sugestionamos a respeito da bondade e do amor de Deus para nós. Mas o que Josafá está dizendo aqui era o que Deus havia dito ao seu povo no passado. Na verdade, ele está citando as palavras de Deus ditas no passado para seu povo. São profecias do Senhor. Deus havia dito para ele: se acontecer coisas dessa natureza, vocês me busquem. Vocês venham até mim, e eu vou ouvir vocês, e eu vou livrar vocês. Irmãos, esse Deus que falou desta forma a esse povo, é o mesmo Deus que hoje ouve o nosso clamor. É o mesmo Deus o qual nós cremos e devemos afirmar as mesmas verdades a respeito dele. Naquele tempo, Deus havia dado àquele povo uma terra, e aquela terra se chamava Canaã. E o povo teve a terra que Deus nos dá hoje, que Ele gera esperança na nossa vida, é os céus. Esse lugar onde nós vamos morar eternamente, e não existe espada, não existe peste, não existe fome, não existe castigo que possa retirar isso de nós. Se você for olhar cada uma dessas palavras, isso tem a ver comigo e com você, tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, e nós devemos crer nisso. E nos aproximarmos diante do Senhor e dizer: ó Pai, o Senhor disse que nos ouviria. Nós cremos na Tua promessa, nós cremos nas Tuas profecias, nós cremos naquilo que o Senhor tem falado até agora. E é por isso que nós estamos na Tua presença humildemente. É isso que Ele está dizendo. A atitude de Josafá é uma atitude de submissão.
Irmãos, os momentos da adversidade profunda são os momentos onde nós temos a maior oportunidade de crescimento no conhecimento de Deus. Deus muitas vezes permite dificuldades na nossa vida para nos aproximar dele. Para tirar de nós a arrogância de que achamos que podemos vencer tudo sozinhos. Ou dependendo pela metade de Deus. Nesse momento, Deus estava fazendo o seu povo olhar para o Senhor de uma maneira diferenciada. A igreja do Senhor Jesus é aquela que, quando vive momentos de tribulação, é aquela que cresce. A palavra do Senhor diz isso, que Deus permite a tribulação para nos edificar, nos fazer crescer, mas sendo dependentes dele, crendo nele. A atitude aqui é de submissão. E não a submissão aqui só de Josafá. A submissão aqui é de todo o povo de Deus. É maravilhoso demais ver isso, irmãos. Houve um reconhecimento coletivo. E ele diz: Senhor, agora os filhos de Amon, de Moabe, os do Monte Seir, cuja terra o Senhor não permitisse que nós tomássemos quando nós viéssemos para cá, mas agora eles estão vindo para querer tomar a nossa terra. Eis que eles estão aqui, batendo na porta, para tirar-nos da possessão que o Senhor nos deu. E aí a pergunta: nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Aqui o que nós encontramos é o reconhecimento da realidade e o pedido da oração. Aqui nós encontramos o testemunho de Josafá e de um povo que agora tem que deixar bastante claro qual é a situação que vivenciam e o que eles pedem para Deus fazer. Eles dizem: em nós, Senhor, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Estamos conscientes. Nós não sabemos o que fazer, mas estamos submissos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, se existe algo que tem poder para tirar os nossos olhos de Deus, são dificuldades. Se existe coisa que tem a capacidade de fazer o homem ter algumas atitudes de incredulidade, são momentos de dificuldade. São tribulações. É aquele tempo onde ficamos questionando até quando Deus vai permitir isso. Será que Deus se esqueceu de mim? Nós vemos Davi fazendo orações nos seus salmos várias vezes a respeito das perseguições que eram feitas sobre a sua vida. Ele dizia: acaso, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não vai voltar a se lembrar de mim, não? O que esse povo está dizendo para Deus é: nós temos os nossos olhos postos em Ti. Nós não vamos colocar em outro lugar. Nós estamos esperando a sua resposta. E o texto diz que houve uma atitude do povo que é de tirar o chapéu. O texto diz no verso de número 13 que todo o povo estava em pé diante do Senhor. Você pode achar isso estranho, né? Mas eles ficavam nessa atitude por uma atitude de reverência. Existiam duas atitudes que eram comuns de reverência. Uma delas, demonstrar a sua miséria e se postar no chão, deitar no chão, colocar o rosto em terra. E a outra é ouvir
Deus de pé. O que Deus tem para falar. E o texto diz que reverentemente esse povo estava assim. Quem? O texto diz que tanto as crianças quanto as suas mulheres e os seus filhos. Todos. Fique de pé, porque nós estamos na presença de Deus. Quando nós agimos assim, quando nós reconhecemos o nosso problema, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, mas nós sabemos e continuamos crendo no Deus que todo poder tem, e demonstramos a Ele toda a nossa submissão, esse Deus responde, e esse Deus cuida de nós. Esse texto diz que o Espírito de Deus veio sobre eles, no meio da congregação, sobre um homem chamado Jaziel, um profeta, o boca de Deus, aquele que falava o que Deus queria que fosse dito. E diz o texto que, no verso 15, ele disse. Quem disse? Jaziel? Sim, foi Jaziel que disse, mas aquelas palavras eram de Deus. E as palavras de Deus eram palavras de pastoreio. Prestem atenção à resposta de Deus. Dai ouvidos. Deus está dizendo, eu tenho a resposta para vocês. Eu não vou deixar vocês na dúvida. Eu não vou deixar vocês sem resposta. E deu resposta. Olha, Judá, vocês que são moradores de Jerusalém, o que o Senhor tem para dizer para vocês. E ele diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Não ter medo e nem ficar assustado. Essas duas expressões, elas se confundem. Mas aquela ideia de assustar que normalmente a gente tem é de fomos pegos de surpresa. Essa é a ideia do assustar. De alguém que chega e puxa, não imaginei que isso ia acontecer. Quando um ladrão chega de uma vez e você fica assustado, mas na mesma hora você fica também com medo. Sem mais nem menos, 3 povos de uma vez só e eles ficam assustados. Sem saber o que fazer, e mortos de medo, porque eles são poderosos demais. E Deus diz, nem uma coisa, nem outra. E a razão é, esta peleja não é vossa, mas é minha. Estas foram as palavras de Deus. Esta peleja não é vossa, mas de Deus. Queridos, Deus cuida do seu povo no momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento em que o inimigo vem, no momento em que a peste vem, no momento em que a pandemia vem, em momento em que a dor vem, no momento em que nós estamos assustados. Deus tem resposta. E Ele diz, sou eu que luto. Sou eu que pelejo por vocês. Eu tenho uma orientação para vocês, mas fiquem tranquilos, eu vou pelejar por vocês. E diante disso, irmãos, nós vemos aquilo que eu chamaria de resposta prática. Quando Deus fala através da sua palavra, queridos, quando Deus nos dá uma orientação direta, e esta é a orientação direta de Deus, resposta de Deus para as nossas dúvidas, no momento de aflição e de angústia, continua sendo a palavra profética de Deus, essa aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. Quando Deus fala a nós, nós devemos ficar tranquilos e perguntar para Ele agora como a gente vai fazer. E a Escritura ensina, o próprio Deus ensina, e Deus ensinou. Amanhã vocês vão descer contra eles. E talvez eu e você poderia dizer, puxa aí, peraí.
o senhor falou que o senhor é que ia pelejar? Agora o senhor está mandando a gente ir pelejar, a gente descer contra eles? E Deus ainda diz, olha, eu sei onde eles estão. Eles estão vindo pelo lado da ladeira de Ziz. E vocês vão encontrar eles no fim do vale, de frente do deserto de Jeruel. Tipo assim, queridos, vocês estão achando que eu não sei o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. Esse povo está vindo com vocês, e eu sei até mesmo, pelo GPS celestial, onde esse povo está. Eu sei quanto tempo eles vão gastar para chegar até o ponto de batalha. Eu estou completamente ciente da realidade que vocês estão vivenciando. Deus não estava sendo pego de surpresa diante dessa situação. E ele diz, neste encontro, quando vocês chegarem e tiverem a oportunidade de encontrá-los, vocês não terão que pelejar, mas vocês terão que tomar posição. Vocês fiquem parados e vocês olhem o livramento que o Senhor vos dará. Judá, ó Jerusalém, não temais nem vos assusteis. De novo a mesma expressão. Não fiquem com medo e não fiquem assustados. Simplesmente, amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vão à batalha, porque o Senhor está junto. Vão confiadamente. Queridos, se Deus permitiu uma batalha para nós, se Ele tem colocado situações para nós enfrentarmos, é uma realidade que não dá para fugir. Vamos fazer acontecer. Mas vamos perguntar para Deus como é que a gente vai fazer isso. Qual deve ser a nossa atitude? Como nós vamos vencer essa grande batalha, esses grandes inimigos, essa angústia do coração, esse susto dentro da alma? Vão para a batalha. O texto não está dizendo, olha, faz o seguinte, vocês dão meia volta, volta para Jerusalém, para a região de Judá, e deixa que eu vou destruí-los. Deus diz, vocês vão para a batalha, mas eu vou dar vitória para vocês. Mas vão para a batalha. Vão fazer o que vocês têm que fazer. Eu estou dizendo que vocês vão ter que ir para a batalha. Então o texto diz que Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo o povo prostrou-se perante o Senhor. Para chorar? Para angustiar? Para reclamar? Para desistir? Não. A palavra de Deus diz no verso de número 18 que eles fizeram tudo isso e se prostraram diante do Senhor, só porque Deus diz, eu vou estar com vocês e eu vou pelejar por vocês. Vão para a batalha. Eles adoraram ao Senhor, porque havia uma esperança baseada na verdade de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a acreditar nas promessas de Deus reveladas na sua palavra, para que possamos ter paz no coração e espírito de adoração. A tendência do coração humano é a murmuração, é a reclamação, é a contenda, inclusive contra o Senhor. Quando vêm as dificuldades, quando as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse. Mas segundo o texto aqui, esse povo aprendeu com o Senhor. Josafá, como líder, fez o que tinha que fazer. Ele prostrou-se em adoração ao Senhor. E todos os outros, vendo como líder, eles se prostraram diante do Senhor e adoraram ao Senhor. E mais do que isso, eles pegaram os levitas, que eram aqueles que dirigiam o louvor na casa do Senhor, os filhos dos coatitas, os filhos de Coré, os coretitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira.
Não era uma adoraçãozinha, não eram cantores que iam cantar tranquilamente, cânticos bem suaves, não, eram cânticos de exaltação, de louvor, de grande gratidão ao Senhor. Eles estavam fazendo barulho no seu louvor ao Senhor, eles estavam mostrando a sua alegria diante do Senhor. O trabalho aqui foi intenso, Jairo. O pessoal da música. E o texto diz que eles se levantaram pela manhã e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles. E Josafá pôs-se em pé e disse, verso de número 20, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Depois, crede nos seus profetas, e prosperareis. Estão aqui os dois princípios, irmãos, que nós precisamos ter diante das adversidades. Nós temos que crer no Senhor, nosso Deus, que peleja por nós, para estarmos seguros. E nós precisamos crer nas palavras de Deus, que são ditas pelos profetas, que estão contidas na Escritura, para que nós possamos continuar prosperando, continuar existindo. E Josafá vai fazer algo que eu acho fabuloso, e o texto traz aqui como uma atitude dele. Apesar dele ser o rei, o líder, diz o texto que ele se aconselha com o povo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Deus mandou a gente ir, ele já disse que vai dar a vitória, ele vai pelejar por nós, mas nós temos que ir. Então vamos conversar aqui, o que vocês acham? E aí as pessoas deram as suas opiniões, e aí ele disse o que eles iam fazer. Vamos colocar os cantores, e vou colocar eles para cantarem louvores ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, ou seja, com os ornamentos que eram usados dentro do templo, para adorar ao Senhor, para que eles estejam indo à frente do nosso exército, que é pequeno. Então, ele coloca na frente de todos os cantores. As armas deles eram as suas vozes, os seus instrumentos. Eles confiaram tanto de que Deus daria a vitória, que eles colocaram os cantores na frente para cantar louvores a Deus. E eles louvavam a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra do salmo que faz assim? E repete continuamente esta frase. E nós temos que render graças, porque nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo. Contra quê? Contra tudo. E nada nem ninguém pode tirar as vitórias e o grande prêmio que Deus tem reservado para a nossa vida por causa de Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Que para nós não é perder, mas ganhar. Para nós é estar com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é muito melhor. Mas aqui no texto, Deus os abençoou. E a vitória desse povo que foi obediente ao Senhor, submisso ao Senhor, reconhecendo a graça do Senhor, Deus deu a eles vitória. E eles não levantaram um único dedo, pois todos aqueles mataram um ao outro. Eles se destruíram. E o povo de Deus ainda diz o texto, durante 3 dias, estiveram andando entre os mortos, pegando os despojos, e pegaram mais do que aquilo que eles podiam carregar. Despojos de guerra naquela época eram coisas valiosas, metal naquela época, coisas fundidas naquela época, que fazia as armas, era tudo muito caro. Eram riquezas. E o texto diz que no 4º dia, depois de 3 dias saqueando,
No quarto dia, verso de número 26, diz: eles se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, e aquele lugar passou a ser chamado de Vale da Bênção. No verso 27 ao verso 30, o que nós encontramos são as expressões de louvor e gratidão, como consequência das vitórias de Deus nas nossas vidas. Irmãos, nós temos inimigos. E nós vamos ter situações para enfrentar na nossa vida continuamente. Mas nós precisamos agir como povo de Deus verdadeiro. Não fugindo da realidade, mas enfrentando-a na presença e na dependência do Senhor. Buscando respostas que Deus tem para nós, para que possamos caminhar segundo o seu querer. Sempre nos lembrando que Deus é que peleja por nós. E Ele age como Deus poderoso, acima de todas as coisas. E nós não podemos deixar nos abalar ao ponto de duvidar de Deus, ou questionar ao Senhor. Mas nós devemos humildemente nos prostrar, para sempre adorar a Deus pela sua sabedoria, e adorar ao Senhor pelas libertações. E a maior delas é a libertação da morte eterna. É de termos Jesus como nosso Salvador e saber que nada pode retirar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nesse tempo onde as pessoas estão com tanto medo, e é provável que vivamos situações assim também diante das dificuldades. Mas nesse momento em que o mundo, de uma maneira geral, está temeroso, alguns têm dito que eles esperam simplesmente e unicamente na ciência. E eu quero dizer a vocês, amados, que a ciência é um bem, um benefício que Deus permite que tenhamos, sem sombra de dúvida. E Deus usa isso a nosso favor. Louvado seja Deus por isso. Mas nós cremos que um Deus que pode fazer muito mais do que a ciência pode fazer. E se Ele quiser intervir diretamente, Ele pode intervir, abençoando, livrando, cuidando, curando, salvando. Nós cremos nesse Deus. Você crê? Se crê, agradeça a Deus pela sua vida com Ele. Vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos pela bênção de termos a Ti como nosso Salvador. Ó Deus, nós Te louvamos nessa noite, Te cultuamos, nos ajuntamos como Teu povo, nesse lugar onde nós fazemos estas coisas regularmente para reconhecer essas Tuas bênçãos, para reconhecer a Sua soberania acima de todas as coisas. Ó Deus, não permita que estejamos vivendo como derrotados, vencidos pelos inimigos, mas que muito pelo contrário, nós possamos a cada manhã exaltarmos o nome santo do Senhor, que é o nosso Senhor, aquele que vai à frente nos dando vitórias, e a maior delas, a vitória sobre a morte, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre todos os nossos inimigos. Quero pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer tranquilidade à Tua igreja, e intrepidez para viver nesses momentos difíceis. Mas que o Senhor também dê à Tua igreja sabedoria para viver isto e testemunhar desta forma àqueles que estão tão amedrontados, que estão até mesmo sem forças para viver os momentos de dificuldade.
Usa-nos, ó Pai, como proclamadores do Deus da salvação, da libertação e da vitória. Aos que estão cativos, adoecidos, aprisionados e temerosos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.